O Ministério Público Federal, no âmbito da Operação Spoofing, denunciou nesta manhã 7 pessoas por crimes relacionados à invasão de celulares de autoridades brasileiras. São apontadas a prática de organização criminosa, lavagem de dinheiro, bem como as interceptações telefônicas engendradas pelos investigados. O jornalista Glenn Greenwald também foi denunciado, embora não tenha sido indiciado pela Polícia Federal. Para o Ministério Público Federal, as provas coletadas na investigação demonstram que ele auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões. A denúncia, assinada pelo Procurador da República Wellington Divino de Oliveira, relata que a organização criminosa executava crimes cibernéticos por meio de 3 frentes: fraudes bancárias, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de dinheiro. A peça não explora os crimes de fraudes bancárias. Nesse sentido, a finalidade, ao citá-los, é apenas caracterizar o objetivo dos envolvidos e explicar as suas ligações. Uma ação penal apresentada posteriormente tratará tais crimes. As apurações realizadas esclareceram os papéis dos denunciados. Walter Delgatti Neto e Tiago Eliezer Martins Santos atuavam como mentores e líderes do grupo. Danilo Cristiano Marques era a testa de ferro de Walter, proporcionando meios materiais para que o líder executasse os crimes. Gustavo Henrique Elias Santos era programador, desenvolveu técnicas que permitiram a invasão do Telegram e perpetuava fraudes bancárias. Suelen Oliveira, esposa de Gustavo, agia como laranja e recrutava nomes para participarem das falcatruas. E, por fim, Luiz Molição invadia terminais informáticos, aconselhava Walter sobre condutas que deveriam ser adotadas e foi porta-voz do grupo nas conversas com Greenwald. No que se refere à responsabilização de Glenn Greenwald, o Ministério Público Federal ressalta que o jornalista não era alvo das investigações. A conduta foi adotada em respeito à medida cautelar proferida pelo ministro Gilmar Mendes, que proibiu apurações sobre a atuação do denunciado. Ocorre que, durante a análise de um MacBook apreendido com autorização da Justiça, na casa de Walter Delgatti, foi encontrado um áudio de um diálogo entre Luiz Molição e Glenn. A conversa foi realizada logo após a divulgação pela imprensa da invasão sofrida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Nesse momento, Molição deixa claro que as invasões e o monitoramento das comunicações telefônicas ainda eram realizadas e pede orientações ao jornalista sobre a possibilidade de baixar o conteúdo de contas do Telegram de outras pessoas antes da publicação das matérias pelo site The Intercept. Greenwald, então, indica que o grupo criminoso deve apagar as mensagens que já foram repassadas para o jornalista, de forma a não ligá-los ao material ilícito, caracterizando clara conduta de participação auxiliar no delito, buscando subverter a ideia de proteção à fonte jornalística em uma imunidade para orientação de criminosos. Greenwald, diferentemente da tese por ele apresentada, recebeu o material de origem ilícita enquanto a organização criminosa ainda praticava os crimes. No documento enviado à 10ª Vara de Justiça Federal, Wellington Oliveira destaca que a liberdade de imprensa é pilar base de um Estado democrático de direito e faz parte do papel da mídia desnudar as entranhas dos esquemas de poder e corrupção que assolam o país. Esclarece ainda que, quando um jornalista recebe informações que são produtos de uma atividade ilícita e age para torná-las públicas sem que tenha participado na obtenção do conteúdo ilegal, cumpre seu dever jornalístico. No entanto, os diálogos demonstraram que Glenn Greenwald foi além, ao indicar ações para dificultar as investigações e reduzir a possibilidade de responsabilização penal. Diante dos fatos, a Operação Spoofing pede a condenação dos acusados, visto que foram comprovadas 126 interceptações telefônicas, telemáticas ou de informática e 176 invasões de dispositivos informáticos de terceiros, resultando na obtenção de informações sigilosas. Com exceção de Glenn, todos os outros denunciados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro. Em cota enviada junto à denúncia, o Ministério Público Federal explica que Luiz Henrique Molição firmou acordo de colaboração premiada com o órgão, prevendo o não oferecimento de denúncia contra si.
No entanto, a principal prova apresentada por Molição, um aparelho celular, estava vazio, sem elementos novos que pudessem auxiliar as investigações. Como denunciado, também chegou a apresentar outras declarações que acabaram por reforçar a participação de Tiago Eliezer no esquema criminoso. O Ministério Público Federal pede a redução de pena do acusado em 2/3, com cumprimento em regime aberto. Por fim, vale destacar que as investigações para esclarecerem uma possível existência de mandantes ou de lucros financeiros obtidos a partir das invasões continuarão. Por esse motivo, o Ministério Público Federal solicita a manutenção das prisões de Walter Delgatti e Tiago Eliezer dos Santos. Uma cópia da denúncia será encaminhada à Procuradoria-Geral da República para que subsidie eventual pedido de revogação da liminar que impede a realização de investigações sobre a atuação de Glenn Greenwald no caso. O INEP vai apresentar logo mais detalhes da força-tarefa que vai investigar as incoerências nas notas do Enem 2019. Os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen. Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o presidente do INEP, Alexandre Lopes, vai dar uma entrevista às 7 da noite para falar sobre o assunto. Assim que surgiram nas redes sociais reclamações de inconsistências no resultado do Enem, o INEP adotou medidas para verificar o que estava acontecendo. Em entrevista a uma rádio nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que um problema na impressora da gráfica contratada para imprimir as provas do Enem gerou erro na correção. Ainda segundo o ministro, cerca de 6.000 pessoas em pelo menos 4 cidades brasileiras foram afetadas. O ministro afirmou que até hoje à noite o problema seria solucionado e descartou a possibilidade de adiar o início das inscrições do Sistema de Seleção Unificado, previsto para começar amanhã. O SISU seleciona alunos para universidades públicas e institutos federais em todo o país por meio das notas do Enem. Roberto, voltamos com você. Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. Ótima tarde aí para você. E começa hoje o pagamento do primeiro Bolsa Família do ano. Mais informações com o repórter Dima Soldi. Começam a receber hoje as famílias com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1. Esse número vem impresso no cartão do programa. Quem tem um cartão com o final 2 pode sacar do benefício amanhã, no segundo dia de pagamento, e assim por diante até o dia 31. No mês de janeiro serão pagos 2,5 bilhões de reais para 13 milhões de famílias em todo o país. O valor médio do benefício é de R$ 191. O programa atende famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 178 por pessoa. De São Paulo, Dima Soldi, para o Governo Agora. Estão abertas até o fim deste mês as inscrições para um concurso que busca incentivar soluções empreendidas por mulheres, especialmente aquelas lideradas por mulheres rurais, pescadoras, indígenas e afrodescendentes. O empreendimento ou mulher vencedora receberá uma cesta de produtos e serviços equivalente ao valor de R$ 20 mil. A inscrição é gratuita e feita pela internet. Para mais informações, é só acessar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, foram prorrogadas. O sistema, que seleciona alunos para universidades públicas e institutos federais em todo o país com base nas notas do Enem, ficará aberto até domingo. O prazo anterior era até sexta-feira. A mudança nas inscrições do SISU é uma das soluções do INEP para resolver a inconsistência nas notas do Enem. Assim que surgiram reclamações nas redes sociais sobre o resultado, o INEP adotou medidas para verificar o que estava acontecendo. As notas já foram corrigidas e estão disponíveis na página do participante na internet. Quem quiser conferir o que está sendo feito pelo INEP pode acompanhar a coletiva de imprensa nas nossas redes sociais daqui a pouco, às 7 horas. E os professores da educação básica vão receber aumento. O objetivo é valorizar este profissional tão importante para a formação dos alunos. Já está valendo. O novo piso salarial dos professores da rede pública da educação básica agora é de R$ 2.886, 12,84% a mais que o valor anterior. É o maior aumento em reais
desde 2009. Quem segura na caneta para ensinar uma criança a ler e escrever, essa pessoa, esse profissional, essa professora é que é a heroína, o herói da educação no Brasil. Então, um aumento significativo, e ele decorre do quê? Das ações corretas de responsabilidade fiscal, de passar a reforma da Previdência. Todo ano, o governo repassa para os municípios dinheiro para custear os alunos das escolas públicas, por meio do Fundeb. A União calcula o custo de cada aluno e estipula o total a ser enviado. O cálculo para o reajuste do piso dos professores é feito de acordo com o crescimento do valor anual por aluno. Para 2019, o valor chegou a R$ 3.440, contra R$ 3.048 em 2018. E essa diferença serviu de base para o reajuste. E o ministro Abraham Weintraub adiantou que o governo prepara uma proposta de emenda constitucional que amplia o repasse para o Fundeb, que tem vigência até este ano. Saindo os recursos de 10% para 15% do governo federal, isso aumenta em 50% tudo que a gente vai repassar. E vai aumentar de novo o salário do professor. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.